Professor Pablo Gentili, eu vou apresentar sinteticamente alguns dados da sua carreira, do seu currículo. Ele é argentino, está há 4 anos no Brasil e, ao chegar ao Brasil, portanto, há 4 anos, trabalhou como bolsista, pesquisador do DAAD, Alemanha, com sede na Universidade Federal Fluminense. O professor Gentili tem feito palestras pelo Brasil, a convite de diversas entidades, inclusive entidades ligadas à educação, ao sindicalismo e assim por diante, e é autor de vários livros em espanhol, publicados especialmente na Argentina, e vários livros publicados no Brasil, onde ele coordena esses livros. Poderíamos citar Qualidade Total e Educação, é um livro onde ele coordena junto com Tomás Tadeu da Silva, editado pela Vozes, e Pós-Neoliberalismo, As Políticas Sociais e o Estado Democrático, esse livro publicado em colaboração com Emir Sader, pela Paz e Terra, e organizou ainda 2 livros. O livro Pedagogia da Exclusão, em 1995, pela Vozes, e Escola S.A. Foi um pequeno texto produzido através do CNTE, em companhia com o professor também Tomás Tadeu. A temática que o professor vai desenvolver, portanto, ela está relacionada a uma análise da influência e a contemporaneidade das ideias de Freire no processo de democratização da sociedade, da educação e da sociedade, e especialmente a sociedade brasileira. Com a palavra, o professor. Em primeiro lugar, queria expressar aqui a minha grande honra de poder participar desse simpósio internacional sobre Paulo Freire. Queria agradecer às entidades patrocinadoras e promotoras do evento, primeiro por ter organizado esse importante simpósio, segundo por ter me convidado. Eu estou sentindo uma grande honra e ao mesmo tempo um grande desafio de poder participar aqui. Uma grande iniciativa esse simpósio da Universidade Federal de Espírito Santo, do Instituto Paulo Freire, do SECOPES, do governo do governo do Espírito Santo e da Prefeitura de Vitória. Eu acho que temos todos aqui a grande possibilidade de ficar 3 dias discutindo e refletindo sobre a obra do Paulo Freire. E certamente temos a grande possibilidade de ficar aqui refletindo e discutindo sobre o nosso próprio trabalho como educadoras, educadores do campo popular. Falar do Paulo Freire, sobre a obra e as ideias do Paulo Freire, é relativamente simples e excessivamente complexo. Falar sobre Paulo Freire é também falar um pouco sobre as nossas próprias ideias, sobre as nossas próprias experiências. E essa é uma tarefa difícil e ao mesmo tempo familiar. A minha tarefa se complica aqui porque o meu parceiro de mesa, por problemas
fora da sua vontade, teve que suspender a sua viagem. Em consequência, eu tive que ficar aqui acompanhado pelos amigos, companheiros, porém com a responsabilidade de ocupar o tempo todo de uma fala que era para dois, agora eu sozinho. Sempre quando, pelo menos eu, quando tenho que preparar uma palestra, tento imaginar que é o que vai falar o outro. E inclusive, como todo mundo faz, tento pensar como vou fazer para me apoiar nas coisas que o colega vai falar, para tentar não falar as mesmas coisas. Então eu tinha deixado toda uma série de questões que imaginava que o meu parceiro iria falar aqui nessa mesa e que agora não tenho o argumento de que já foram faladas, pelo menos nessa mesa daqui, em consequência me obriga a mencionar. Agora, não tudo, pelo menos nessa tarde, é uma tragédia. Para mim, muito pior teria sido que acontecesse uma coisa que provavelmente para vocês teria sido muito melhor. Isto é, que o Paulo Freire estivesse presente hoje aqui, nessa tarde, nesse auditório. Digo, para vocês teria sido ótimo, para mim teria sido terrível. Eu estaria nesse momento morrendo de medo se o Paulo estivesse aqui nessa sala ouvindo a minha fala. Eu já tenho medo, imaginam vocês, se o Paulo Freire estivesse aqui. Mas por sorte ele vem amanhã, eu vou poder assistir junto com vocês a fala dele e a fala de outras pessoas que certamente ficarão com muito medo de falar na frente do Paulo Freire. Não porque o Paulo Freire certamente seja uma pessoa que produza uma sensação de insegurança, muito pelo contrário. Se vocês conhecem, alguma vez ouviram Paulo Freire se caracteriza pessoalmente por ser uma pessoa que transmite muita segurança, muita tranquilidade. Mas, enfim, Paulo Freire é uma grande figura, de fato, estamos falando sobre ele 3 dias, e é um grande exemplo para todos nós. Em consequência, além da responsabilidade de falar sobre ele, eu teria a responsabilidade de falar com ele na minha frente, o qual seria muito mais terrível. Bom, mas vamos a trabalhar. Eu tenho que falar aqui, pelo menos foi pedido, sobre as ideias de Paulo Freire e o processo de democratização social e educacional. E aqui eu gostaria de fazer uma aclaração inicial. Seria contraditório com a própria perspectiva do Paulo Freire falar das ideias com maiúsculas do Paulo Freire. Eu acho que seria muito mais apropriado de falar da praxis freiriana, da ação política, da ação intelectual, das ideias propriamente ditas e o processo de democratização da sociedade e da educação. Então, eu vou falar aqui da praxis freiriana e em que medida essa praxis freiriana pode nos ajudar a compreender o processo de democratização. E nesse sentido, a praxis freiriana nos ajuda, por um lado, a pensar alternativas fundamentais para o processo de democratização social e educacional. Mas a praxis freiriana não se reduz simplesmente a apresentar alternativas, modelos ou possibilidades para imaginar, para pensar, para sonhar um processo de democratização radical da sociedade e da educação. A obra do Paulo Freire nos ajuda também a pensar por que a educação não se democratiza, por que a nossa sociedade não se democratiza. Eu acho que estaríamos errando muito se reduzíssemos a obra do Paulo Freire a um conjunto de receitas para pensar alternativas. A obra do Paulo Freire e eu acho que esse é, entre outras coisas, seu grande valor, um grande universo
de ideias, de propostas, de ações que podem nos ajudar a entender muito melhor a nossa realidade presente, a compreender mais criticamente que é o que está acontecendo nos processos educacionais, nos processos políticos, nos processos sociais que impedem a democratização real e radical da sociedade, da escola, da educação. Justamente poder, em tal sentido, aproveitar uma das grandes contribuições da obra do Paulo Freire, que é nos ajudar a fazer uma leitura crítica da realidade. E nessa leitura crítica poder avançar com propostas, por um lado, fundamentais, mas por outro lado, essa leitura crítica pode nos ajudar a entender melhor quais são as dimensões, os processos, as mediações, os conflitos que acontecem no campo político e no campo educacional que, por exemplo, impedem, retardam, atrasam uma democratização real da sociedade. A obra do Paulo Freire, então, pode nos ajudar a pensar alternativas à democratização e a compreender o nosso presente, certamente um presente marcado de injustiças, de exclusão, de falta de democracia real. Eu vou dividir a minha fala em 3 momentos, 3 sessões. A primeira delas, na primeira sessão, vou tentar caracterizar a dinâmica que, no meu entendimento, hoje, nos nossos países, está impedindo, está travando um processo de democratização real e radical da educação e da sociedade. Vou tentar caracterizar uma dinâmica que é uma preocupação constante nas últimas obras do Paulo Freire, sobretudo as obras produzidas a partir do ano 90 até o presente ano, que são as dinâmicas de ajuste neoliberal em educação. Vou tentar caracterizar aqui algumas das dimensões da pedagogia da exclusão que orientam os governos neoliberais nos nossos países. Em segundo lugar, vou tentar apresentar aqui alguns elementos da praxis freiriana que, no meu entendimento, são fundamentais para poder caracterizar de uma forma crítica esses processos de ajuste neoliberal em educação. Vou tentar apresentar algumas dimensões do pensamento do Paulo Freire que podem nos ajudar a compreender melhor essa pedagogia da exclusão. Em terceiro e último lugar, vou apresentar aqui algumas questões vinculadas às alternativas que se derivam da pedagogia da esperança que o Paulo propõe e que, no meu entendimento, é uma boa forma de pensar e de sonhar com uma sociedade alternativa à proposta pelo neoliberalismo e pelo neoconservadorismo nos nossos países. No último momento da minha fala, vou então tentar pensar algumas dimensões de uma política educacional igualitária que possa nos ajudar a pensar, a sonhar e a lutar por uma sociedade mais justa e democrática. Então, primeira parte, algumas dimensões para caracterizar o neoliberalismo em educação. Eu acho fundamental poder compreender que o neoliberalismo em educação se caracteriza por algumas questões centrais que se apresentam com uma relativa regularidade em diferentes contextos. As políticas neoliberais em educação podem ser reconhecidas por certas regularidades que se apresentam em diferentes contextos nos quais as políticas neoliberais se desenvolvem.
podemos reconhecer elementos comuns na política educacional desenvolvida no Chile, na Argentina, no México, no Brasil, na Bolívia, em Peru e em outros países do primeiro mundo, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, na Inglaterra e agora também na França, na Espanha, na Alemanha. Obviamente, esse neoliberalismo em educação se traduz com certas especificidades locais, se traduz com certas características e certos elementos que definem certas especificidades locais. Porém, o neoliberalismo em educação se caracteriza, como em muitas outras áreas, o neoliberalismo por ser uma proposta global de reestruturação e reforma dos sistemas educacionais. As dimensões do neoliberalismo que eu pretendo apresentar aqui são comuns a todos esses diferentes contextos, embora se apresentem ou aparecem, se materializam nesses contextos com algumas peculiaridades, com algumas características, com alguns elementos idiosincráticos em cada contexto específico. Agora bem, entre os elementos comuns da proposta neoliberal em educação, podemos reconhecer a necessidade de construir um novo consenso no campo educacional. Os neoliberais pretendem estabelecer de forma precisa um novo consenso, entre aspas, sim? Ou em itálico, se vocês quisessem, se estivéssemos escrevendo um texto aqui, poderíamos botar tudo isso em itálico. Um novo consenso derivado de um determinado diagnóstico sobre as razões que orientam e motivam a crise educacional e um novo consenso baseado num conjunto de estratégias e de receitas comuns para superar essa crise educacional. Forçando um pouco a barra, poderíamos dizer, ironicamente, que no campo educacional também se produz um consenso de Washington. Assim como existe um conjunto de ideias e de propostas definidas mundialmente para superar a crise, pelo menos teoricamente, para superar a crise econômica, um diagnóstico definido pelas grandes potências econômicas do mundo, pelos organismos internacionais como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, etc., também podemos dizer que, em certo sentido, existe um consenso de Washington em educação. Isto é, uma série de ideias, de receitas, de diagnósticos e de propostas comuns para caracterizar a crise educacional e supostamente para superar a crise educacional. Esse novo diagnóstico se fundamenta esse novo consenso se fundamenta num diagnóstico comum. Esse diagnóstico neoliberal sobre a crise educacional diz que os sistemas educacionais enfrentam hoje uma crise de eficácia, eficiência e produtividade. Esse diagnóstico diz que os nossos sistemas educacionais não enfrentam hoje uma crise de democratização, uma crise de expansão. Contrariamente, os nossos sistemas educacionais enfrentam uma crise de qualidade. Essa crise de eficácia, eficiência, produtividade e qualidade da educação deriva-se, na perspectiva neoliberal, do grande protagonismo que o Estado tem tido no planejamento das políticas educacionais. O centralismo do Estado, o monopólio do Estado no campo educacional tem criado as condições dessa crise de eficácia, eficiência e produtividade da escola. Existe na perspectiva neoliberal uma certa condição estrutural do Estado para poder resolver com eficácia e eficiência qualquer política social.
Segundo os neoliberais, o Estado é estruturalmente ineficaz para poder resolver problemas sociais, também para poder resolver problemas econômicos, mas no caso que nos interessa aqui, para resolver problemas vinculados às políticas sociais. O monopólio, o protagonismo, o centralismo, o burocratismo do Estado tem produzido, de alguma forma, essa crise de eficácia e de eficiência da escola. Na perspectiva neoliberal, a crise educacional é fundamentalmente uma crise derivada do excesso de critérios políticos existentes no campo educacional. Segundo os neoliberais, o que tem acontecido nos nossos países é que neles tem funcionado de uma forma muito fraca, ou em alguns casos simplesmente não tem existido um verdadeiro mercado educacional. A presença centralizada do Estado, segundo os neoliberais, tem impedido a conformação de uma verdadeira rede competitiva de escolas e de consumidores de educação. De fato, o que tem acontecido é que nos nossos países não tem se configurado mercados educacionais competitivos. A falta, a ausência ou a presença fraca de mercados educacionais explica, na perspectiva neoliberal, a falta de qualidade, de eficácia e de eficiência da escola. Em tal sentido, os neoliberais propõem explicitamente, abrimos aspas, o que poderíamos chamar aqui um processo de despolitização da educação. Na perspectiva neoliberal, é fundamental despolitizar a educação. Tirar a educação da esfera do Estado, forte e centralizado, e transferir a educação à esfera do mercado. Um mercado competitivo, um mercado autorregulado, um mercado onde se realizam as possibilidades de livre escolha dos consumidores em educação, ou dos consumidores de educação. Despolitizar a educação quer dizer descontaminar a educação de relações políticas. O que quer dizer descontaminar a educação de relações políticas, segundo os neoliberais? Flexibilizar a oferta educacional, desregulamentar a provisão de serviços educacionais, permitir mecanismos de livre escolha no mercado educacional, facilitar mecanismos de livre negociação no sistema educacional, descentralizar a educação. Também, em certo sentido, os neoliberais defendem uma certa perspectiva orientada a municipalizar a educação. E digo em certo sentido porque nesse campo existem duas formas diferentes de entender a municipalização. Uma, a forma neoliberal, outra, uma forma que podemos discutir depois nas perguntas. A forma neoliberal é claramente um mecanismo orientado a poder privatizar a educação, criar mecanismos de mercado, descontaminar a educação das relações burocráticas, clientelísticas, improdutivas e ineficazes próprias de toda a agência monopolicamente estatal como é o campo educacional, segundo os neoliberais. Em definitiva, o grande consenso neoliberal se baseia na necessidade de poder construir um verdadeiro mercado educacional competitivo para poder solucionar a crise de qualidade da escola. Sem mercado educacional é impossível superar
a crise de eficácia, eficiência e produtividade dos sistemas educacionais segundo os neoliberais. Em segundo lugar, a proposta neoliberal em educação, ao reconhecer a necessidade de construir um mercado educacional, se baseia no reconhecimento da existência de mecanismos de desigualdade estruturalmente existentes nas nossas sociedades. Segundo o neoliberalismo, a construção de um mercado educacional deve se fundamentar, entre outras razões, na impossibilidade de poder construir uma sociedade supostamente igualitária. A igualdade, na perspectiva neoliberal, é uma impossibilidade teórica e prática. É impossível, segundo eles, construir uma sociedade igualitária. Os neoliberais vão a dizer que todas as tentativas de criar condições de igualdade têm impedido a conquista da necessária liberdade de escolha que deve existir em qualquer sociedade competitiva. A igualdade é impossível, a desigualdade é natural. A desigualdade expressa o funcionamento normal de qualquer sistema social. Pretender superar a desigualdade é tentar contradizer as forças da história, o próprio processo de seleção natural que existe em qualquer sociedade e que tem existido em todas as sociedades humanas ao longo de toda a história da humanidade. Em tal sentido, construir um mercado educacional, segundo os neoliberais, quer dizer construir um mercado educacional que reconhece o caráter inexorável da desigualdade. Inexorável, existe a palavra? Eu falo, como vocês já terão confirmado, comprovado, eu falo muitas palavras erradas, eu diria a grande maioria delas. Só que sempre pergunto se uma ou duas delas estão erradas, só para deixar muito claro que eu tenho consciência dos meus erros de português, que eu não sou irresponsável, mas no caso aí acertei, inexorável existe. Então, a construção de um sistema, de um mercado educacional pressupõe o reconhecimento da existência inexorável de condições de desigualdade estrutural. A desigualdade, na perspectiva neoliberal, é natural e positiva. A procura da igualdade produz ainda mais desigualdade. O reconhecimento da desigualdade permite estabelecer num verdadeiro mercado, por exemplo, num mercado educacional, mecanismos de livre competição que permitem que os melhores tenham sucesso e os piores fracassem. A desigualdade positiva é aquela desigualdade baseada em critérios de mérito, em critérios meritocráticos. Todo mercado funciona, e assim deve funcionar, segundo os neoliberais, o mercado educacional, segundo rigorosos princípios de premiação e de punição. Os melhores, os mais inteligentes, os mais fortes, os mais criativos devem poder triunfar. Os piores, os menos criativos, os mais fracos, os menos inteligentes devem fracassar. É a lei da competição, é a lei da seleção natural. O pensamento neoliberal é um pensamento darwinista, aplica um darwinismo social, constrói também um darwinismo educacional. A lei do mais forte, a lei, abrindo aspas,
do melhor. Um grande, poderia dizer grande com algum qualificativo certamente não muito positivo, mas vamos dizer simplesmente um grande intelectual neoliberal, um grande canalha também, o professor Milton Friedman, economista. Milton Friedman criou ou desenvolveu os fundamentos da perspectiva econômica oficial do neoliberalismo, que é a perspectiva monetarista em economia, vai apresentar um exemplo que eu acho que expressa com claridade que é o que os neoliberais defendem quando falam da necessidade de fundamentar uma reforma educacional no reconhecimento da desigualdade natural existente na sociedade. Milton Friedman diz no seu famoso texto Liberdade de Escolher que qualquer pessoa normal reconhece que todas as pessoas são naturalmente diferentes. Só olhando podemos reconhecer que as pessoas se diferenciam entre si, fisionomicamente, pelo gosto, pelas ideias, pelo corpo, pela forma de pensar, pela forma de agir, pela cultura. Isso é natural, todos somos diferentes. Ele diz, por exemplo, Marlene Dietrich, a famosa figura do mundo do espetáculo francês, nasceu, diz Milton Friedman, com umas pernas fantásticas. Existem mulheres que têm pernas bonitas, existem mulheres que não têm pernas bonitas. Existe Marlene Dietrich, que tem as melhores pernas do mundo, segundo Milton Friedman. Existem pessoas poderosas, fortes. Ele dá um outro exemplo, vamos mudar para atualizar um pouco o exemplo. Existe, por exemplo, Mike Tyson. Mike Tyson, uma pessoa poderosa, forte, que possui uma habilidade específica, esportiva, no campo do boxe. Milton Friedman diz, seria justo pedir a Marlene Dietrich que não usasse as suas pernas profissionalmente? Seria justo pedir a Mike Tyson que não usasse os seus punhos muito mais que a sua cabeça? Isso é o que eu digo, não? Mas enfim. Seria justo pedir ao Mike Tyson deixar de lado a sua capacidade esportiva em função de um certo critério de igualdade? Isso seria profundamente injusto. A injustiça não é a desigualdade. A injustiça é pensar, diz Milton Friedman, que todos devemos ser iguais. Porque a pretensão de igualdade vai fazer que aquelas pessoas que têm capacidades especiais, como Marlene Dietrich ou Mike Tyson, acabem perdendo o seu grande potencial em função de um suposto critério comum, de uma suposta igualdade. Devemos pensar, diz Milton Friedman, a vida como um jogo de baralhos. Um jogo no qual todos aqui imaginemos que começamos com 4 cartas e 10 fichas. No decorrer do jogo, se eu não consigo jogar bem, perderei as minhas cartas e as minhas fichas. Se Assis consegue jogar bem, ganhará as minhas cartas, as minhas fichas e provavelmente as cartas e as fichas de todos vocês. A vida é um jogo e no jogo os melhores triunfam e os piores fracassam. A desigualdade é natural, a desigualdade é necessária, a desigualdade é o reconhecimento de que devemos pensar a sociedade em termos estritamente individualistas. O neoliberalismo é uma perspectiva que se baseia no individualismo exacerbado. A terceira característica da perspectiva neoliberal em educação é que o reconhecimento desse consenso, ou a necessidade de construir esse consenso baseado num diagnóstico
em uma série de estratégias que reconhecem a desigualdade natural e estrutural existente na sociedade, deriva, segundo os neoliberais, no reconhecimento de que a crise educacional pode ser superada. Reconhecendo essas condições, a crise educacional pode ser superada com ferramentas técnicas apropriadas. Reconhecendo esse ponto de partida, reconhecendo a necessidade de construir um mercado educacional, reconhecendo que a crise educacional é uma crise de qualidade, reconhecendo o caráter inapelável da desigualdade, se reconhecemos tudo isso, devemos reconhecer também que precisamos de uma série de ferramentas técnicas muito concretas, neutrais e universais. O neoliberalismo reduz a reforma educacional a uma série de receitas técnicas aplicadas de forma regular em contextos diferentes. Essas ferramentas técnicas são universais. Essas ferramentas técnicas são, segundo os neoliberais, neutrais. São apenas instrumentos, dispositivos que nos ajudam a mudar a realidade. Não reconhecer ou não aplicar essas técnicas quer dizer não reconhecer a necessidade de mudar. Essas técnicas estão disponíveis. Essas técnicas estão ao alcance de qualquer governo, de esquerda ou de direita. Não é possível mudar a educação se não aplicamos essas receitas. Eu diria que duas dessas receitas se aplicam de forma clara no campo educacional, ou pelo menos no contexto das políticas neoliberais. A primeira delas é um conjunto de estratégias orientadas a avaliar os sistemas educacionais segundo rigorosos critérios de qualidade. O neoliberalismo vai aplicar no campo educacional uma série de receitas técnicas orientadas a avaliar, a hierarquizar o sistema educacional segundo critérios produtivos e produtivistas de qualidade. Vai se falar de qualidade em educação como se fala de qualidade nas empresas. E vai se aplicar no campo educacional uma série de receitas, de estratégias e de propostas orientadas a medir e a avaliar essa qualidade. A qualidade, segundo os neoliberais, é um problema de quantidade. A qualidade precisa ser avaliada, precisa ser medida, precisa ser quantificada. A qualidade deriva-se da necessidade de pensar o sistema educacional segundo a matriz insumo, produto, investimento, rendimento. A segunda grande estratégia, abrindo aspas, técnica do neoliberalismo é a reforma curricular. Vocês conhecem muito bem a reforma curricular do neoliberalismo que se desenvolve por meio dos chamados currículos nacionais. Aqui no Brasil, vocês já podem ter o orgulho de ter também aqui o seu currículo nacional. Estavam um pouco atrasados, já o Chile já tem o seu, a Argentina também, enfim. Agora já chegou ao Brasil a novidade, o currículo nacional. Uma série de critérios e de parâmetros curriculares básicos que se aplicam em todo o contexto regional, específico, local e em todas as escolas do país. O currículo nacional constitui também, na perspectiva neoliberal, um pré-requisito técnico fundamental para superar a crise educacional. O quarto e última característica, para passar ao nosso segundo ponto, do neoliberalismo, é que esse diagnóstico, esse consenso, essas estratégias, esse reconhecimento da impossibilidade de superar a desigualdade estrutural e esse reconhecimento do fato de que a saída à crise educacional é fundamentalmente uma crise técnica, deriva também no reconhecimento neoliberal de que a crise educacional é um problema, ou a solução da crise educacional é um problema de especialistas.
a crise educacional ou superar a crise educacional, aplicar as receitas técnicas, desenvolver as estratégias de saída a essa crise educacional, é um problema de competência técnica desenvolvida pelos especialistas. Especialistas em reforma curricular, especialistas em formação de professores, especialistas em reforma do Estado, sabichões em reforma social, educacional, política, cultural. A ideia é que se a saída à crise educacional se constitui em função de uma série de princípios técnicos, precisamos dos técnicos competentes para poder superar a crise educacional. E esses técnicos são intelectuais, especialistas, muitos deles inclusive transnacionalizados. Por exemplo, o governo Fernando Henrique Cardoso, um protótipo de governo neoliberal latino-americano, reconhece que para superar a crise educacional precisamos construir o nosso currículo nacional. Quem vai definir o currículo nacional? Os professores brasileiros, as entidades representantes dos trabalhadores em educação do Brasil, as entidades comunitárias, os municípios? Não. O currículo nacional será definido por técnicos competentes. É uma técnica, precisamos de aqueles que sabem fazer disso. Esses especialistas não são necessariamente, nem foram, no caso brasileiro, necessariamente brasileiros. Vocês sabem que o currículo nacional, que será aplicado proximamente em todas as escolas do Brasil, do extremo norte ao extremo sul, foi definido aqui no Brasil por uma equipe técnica de intelectuais internacionais, coordenados pelo professor César Coll. O professor César Coll é um professor espanhol que tem assessorado também a reforma curricular na Argentina e que agora assessora a reforma educacional no Peru. Vocês podem reconhecer muito bem que eu não posso ter nenhum preconceito contra a participação de estrangeiros em debates e em polêmicas e em discussões universitárias, públicas, políticas. Não é o problema de que são estrangeiros e que os estrangeiros têm que ficar no seu próprio país discutindo as suas próprias coisas, porque descobrimos que as nossas coisas, os nossos problemas são comuns e que temos que ter direito a discutir de forma comum os nossos problemas. O problema do neoliberalismo não é que faz dos problemas técnicos um assunto de debate internacional. O problema é que o neoliberalismo reduz a reforma educacional a um problema de competência técnica e, em tal sentido, contrata os técnicos mais competentes, pelo menos mais competentes na visão deles, para poder solucionar a reforma ou desenvolver a reforma educacional. No caso do currículo nacional aqui no Brasil, foi desenvolvido por uma equipe técnica onde não participaram ou tiveram uma participação complementar intelectuais e técnicos brasileiros. É interessante que os estrangeiros que nem falavam português fizeram o currículo de língua portuguesa que vocês deverão aplicar nas escolas. Proximamente. Bom, não são essas 4 características, não são as únicas características, porém, são 4 características fundamentais que definem a proposta neoliberal em educação. Vamos passar rapidamente a nossa segunda parte. Em que medida vamos a passar agora a nossa segunda parte. Em que medida a praxis freiriana pode nos ajudar a compreender melhor e mais criticamente essa reforma neoliberal em educação? Caracterizamos 4 pontos centrais da proposta neoliberal em educação. Vamos a tentar caracterizar agora alguns elementos da obra do Paulo Freire que nos ajudam a radicalizar a nossa compreensão sobre o neoliberalismo e a educação. Seguindo a obra do Paulo Freire,
podemos reconhecer que o diagnóstico neoliberal é um diagnóstico ideológico. O que quer dizer, seguindo a obra de Paulo Freire, que o diagnóstico neoliberal é um diagnóstico ideológico? Eu acho que a questão da ideologia é uma das questões mais interessantes para reconhecer na obra do Paulo Freire. Quais têm sido as mudanças da pedagogia do oprimido até educação e política, ou pedagogia da esperança, por exemplo, quais têm sido as diferenças e os impasses na concepção de ideologia que aparece de forma explícita ou implícita na obra do Paulo Freire. De qualquer forma, tomando a obra no seu conjunto, podemos dizer que, segundo Paulo, ou segundo a obra do Paulo, o diagnóstico neoliberal é ideológico. Dizer que o diagnóstico neoliberal é ideológico não é dizer, ou não quer dizer, que o diagnóstico neoliberal é falso. Nas perspectivas críticas sobre a ideologia, especificamente no campo do marxismo, certas interpretações têm tendido a reduzir a ideologia como falsa consciência. A concepção de ideologia do Paulo Freire, na minha opinião, não se reduz à falsa consciência. A concepção de ideologia do Paulo Freire reconhece o caráter dialético da ideologia. O caráter da ideologia como sistema de interpelação que, por um lado, reproduz, que, por um lado, oculta, que, por um lado, apaga a realidade, mas que também, por outro lado, mostra a realidade, qualifica a realidade. Dizer que o diagnóstico neoliberal é ideológico e dizer que o diagnóstico neoliberal não é falsa consciência não quer dizer que o diagnóstico neoliberal não se baseia numa série de mentiras que parecem verdades. Não quer dizer que o diagnóstico neoliberal seja necessariamente real, concreto e verdadeiro. O que queremos dizer quando dizemos que o diagnóstico neoliberal é ideológico é que o diagnóstico neoliberal opera criando consciência, criando subjetividades, criando hegemonia. O diagnóstico neoliberal, então, opera, o diagnóstico que reconhece a crise educacional como uma crise de qualidade, o diagnóstico que reconhece a inevitabilidade da desigualdade, opera construindo consciências, construindo subjetividades. A ideologia tem um papel construtivo, e esse papel construtivo pode ser, em determinadas condições, extremadamente antidemocrático, extremadamente excludente, extremadamente discriminador, como o caso da ideologia neoliberal em educação. O diagnóstico neoliberal em educação cria senso comum. Nesse plano, reconhecer o caráter ideológico do diagnóstico neoliberal pode nos ajudar a reconhecer uma dimensão fundamental, também reconhecida pelo Paulo na sua obra, que é a dimensão cultural da sociedade, a dimensão da política cultural. O neoliberalismo não pode ser reduzido a uma simples proposta orientada a mudar materialmente a sociedade. O neoliberalismo opera como um poderoso sistema que transforma também culturalmente as nossas sociedades, que transforma a subjetividade, que cria senso comum, que constrói ideologia. Essa subjetividade, essa ideologia, esse senso comum, essa hegemonia também é material. E o grande poder do neoliberalismo é justamente operar com grande sucesso no plano da subjetividade, no plano da consciência, no plano ideológico. O neoliberalismo convence.
o neoliberalismo se transforma num elemento do nosso senso comum. O neoliberalismo transforma-se na forma natural de entender a sociedade e a escola. Claro que reconhecer que o caráter cultural, nesse sentido, do neoliberalismo, também pode nos ajudar, como vou desenvolver na última parte daqui a pouco, a pensar alternativas ao neoliberalismo, a pensar a necessidade de construir outras ideologias, de construir outro senso comum, de construir novas subjetividades no processo de democratização social. Agora, é fundamental reconhecer que o neoliberalismo constrói subjetividades e essa subjetividade é um dos elementos fundamentais que impedem a democratização real e radical da nossa sociedade. Dito de forma mais simples, acreditamos no que o neoliberalismo diz, mas não acreditamos pensando que isso é uma força que se nos impõe arbitrariamente. Acreditamos porque, em definitiva, o neoliberalismo consegue naturalizar a desigualdade, consegue fazer da exclusão a forma normal, natural de viver. Eu acho que o Paulo Freire tem feito uma enorme contribuição ao pensamento crítico, justamente chamando a atenção de forma explícita ou implícita na sua obra sobre a necessidade de discutir na teoria educacional crítica sobre o processo de construção de subjetividades. Sobre a naturalização da desigualdade, por uma questão de tempo, eu voltaria no final para não ir além do tempo que eu tenho da minha fala. Passaríamos então à terceira característica do neoliberalismo e como a praxis freiriana pode nos ajudar a discutir essa terceira questão. Vocês se lembram que a questão era reduzir a saída da crise educacional a um problema técnico. Também uma das grandes, e aqui uma aclaração, o que eu estou dizendo são elementos que eu considero que podem nos ajudar da obra freiriana a discutir o neoliberalismo. Não são as únicas coisas que podemos tirar da obra do Paulo Freire e também não expressam uma pretensão de poder construir aqui o verdadeiro e único freirianismo, a verdadeira e única posição do Paulo Freire nesse campo. Eu acho que Paulo Freire, como qualquer intelectual crítico, está submetido a diversas interpretações, diversas posições. Estou aqui fazendo uma interpretação da obra dele e de que forma a obra dele pode nos ajudar. Obviamente não é a única interpretação. Mas o terceiro problema é a questão técnica, do tecnicismo da proposta neoliberal. A obra do Paulo Freire tem chamado também a atenção sobre a necessidade de pensar a politicidade dos processos pedagógicos. Paulo Freire tem insistido muito na necessidade de não reduzir os problemas educacionais a problemas estritamente instrumentais, estritamente reducíveis a problemas técnico-pedagógicos. Paulo Freire também tem reconhecido a própria politicidade do tecnicismo. O tecnicismo, além da sua pretensão, é também uma posição política. O tecnicismo reclama de uma certa neutralidade. O tecnicismo reclama de uma certa universalidade da técnica. Esse tecnicismo é também uma posição política. Reconhecer esse caráter político da técnica é reconhecer o caráter essencialmente conflitivo da resolução dos problemas político-educacionais. Resolver a crise educacional é um problema de opção, é um problema de decisão, é um problema de diferentes perspectivas, é um problema de conflito, é um problema de luta, é um problema político.
Mas também aqui devemos reconhecer o caráter dialético da esfera política. Podemos reconhecer que o tecnicismo neoliberal é uma forma dominante política de solucionar, entre aspas, a crise educacional. Mas não é a única forma. Reconhecer o caráter político do tecnicismo pressupõe também reconhecer o caráter dialético que existe no campo da técnica e a possibilidade de que certas alternativas tenham sucesso. O neoliberalismo está tendo sucesso, mas também reconhecer a possibilidade de que sejam construídas outras alternativas políticas com sucesso. A nossa pedagogia da esperança se fundamenta na possibilidade dessa alternativa. Por isso poderíamos dizer que a tal despolitização da educação proposta pelos neoliberais é um artifício, é artificial. É impossível despolitizar a educação. O que os neoliberais de fato estão propondo é uma repolitização da educação. Estão propondo ressignificar o caráter político da educação. Uma educação definida, clara e naturalmente como uma educação excludente numa sociedade excludente. Uma repolitização favorável aos setores do poder, aos setores dominantes, às minorias que historicamente concentraram e monopolizaram o poder político, econômico, cultural, jurídico e também educacional nas nossas sociedades. Por último, a proposta neoliberal em educação se baseia no reconhecimento, se lembram, da questão dos técnicos e dos especialistas. Se a crise educacional se soluciona com ferramentas técnicas, precisamos de técnicos competentes. Também aqui, uma das grandes contribuições, diretas ou indiretas, da obra do Paulo Freire é pensar o papel dos intelectuais no campo educacional. Aqui, como diferentes colegas já discutiram e com certeza continuarão apresentando no desenvolvimento desse seminário, desse simpósio, é fundamental, no meu entendimento, reconhecer que uma das principais contribuições da obra do Paulo Freire é justamente a poder pensar e repensar o problema dos intelectuais a partir de uma confluência, de uma articulação de diversos aportes teóricos. Eu acho que o Paulo Freire permite reconhecer como esses supostos intelectuais tecnocráticos do neoliberalismo não são, em forma alguma, neutrais, que a sua competência técnica envolve também a sua competência política, uma determinada competência política que faz que eles operem e funcionem não no plano da única saída possível à crise, e sim na saída definida especificamente por esses setores a uma crise especificamente também definida por eles. O plano intelectual é um plano também de conflito. A produção dos intelectuais tecnocráticos e especialistas do neoliberalismo é também um problema político. A suposta neutralidade dos intelectuais transnacionalidades ou dos intelectuais reconvertidos do neoliberalismo é um problema que precisa ser colocado também na esfera política e não no plano da discussão da competência técnica. Nesse campo aqui no Brasil tem existido uma série importante de debates há já muito tempo. De qualquer forma, o neoliberalismo se retrotrai. O neoliberalismo volta a uma suposta neutralidade da técnica e a um suposto caráter neutral dos especialistas e dos intelectuais em educação. A obra do Paulo Freire nos alerta sobre a politicidade também do trabalho intelectual e do caráter inapelavelmente político que desenvolvem esses intelectuais que de técnicos neutrais não têm absolutamente nada. Terceiro e último ponto, terceira e última parte da minha fala. Como pensar uma pedagogia da esperança que se contraponha poderosamente a essa pedagogia da exclusão própria do neoliberalismo. O Carlos Alberto Torres, infelizmente
não sei se que ainda não chegou ou que definitivamente não vai chegar ao simpósio, mas estava convidado, na obra coordenada pelo professor Gadotti, Paulo Freire, uma biobibliografia lançada recentemente pela editora Cortez. No seu trabalho destaca Carlos Alberto Torres a importância da contribuição freiriana no sentido de pensar a educação na perspectiva e desde as classes subalternas. E eu acho que é fundamental para pensar a nossa pedagogia da esperança, transformar radicalmente a perspectiva neoliberal de pensar a educação na perspectiva dos vencedores, entre aspas, na perspectiva dos melhores, na perspectiva da competição selvagem. Precisamos pensar a nossa pedagogia da esperança na perspectiva das classes subalternas, dos trabalhadores, dos oprimidos, dos marginados, dos excluídos. Isto pressupõe reconhecer fundamentalmente o caráter radical das condições que permitem construir essa pedagogia da esperança pensada na perspectiva das classes subalternas. O caráter radical do conceito de cidadania, o caráter radical da nossa concepção democrática dos direitos, o caráter radical da nossa proposta baseada e fundamentada numa radical igualdade. A perspectiva neoliberal é uma filosofia da desigualdade, uma filosofia no verdadeiro sentido da palavra. Nós devemos também construir a nossa própria filosofia da igualdade e em função dessa defesa irrestrita, dessa construção irrestrita, dessa luta irrestrita pela mais radical igualdade, pensar também a nossa pedagogia da esperança. Pensar radicalmente a igualdade pressupõe desnaturalizar a desigualdade. A desigualdade não tem nada de natural. A desigualdade é produto de forças, é produto de histórias, é produto de conflitos, é produto de derrotas. A igualdade deve ser produto de conquistas, deve ser uma construção histórica e coletiva. Em tal sentido, também é fundamental reconhecer que essa construção dessa pedagogia da esperança é um problema cultural e é também um problema ideológico. Precisamos construir também a nossa ideologia da esperança, o nosso senso comum igualitário, as nossas subjetividades democráticas. A mudança educacional não é um problema de receitas técnicas, repito, é um problema complexo, dialético, total. Construir a subjetividade democrática é fundamental no processo de democratização da sociedade. Eis aqui, na minha opinião, uma das principais contribuições da obra do Paulo Freire. Agora, como também destaca muito bem, na minha opinião, o professor Gadotti, nesse mesmo livro, pensar a igualdade não nega a necessidade também de que a nossa pedagogia da esperança se fundamente no reconhecimento da diversidade. O neoliberalismo desqualifica a igualdade como se ela fosse igualitarismo, como se ela fosse apagar a igualdade, a própria natureza da diversidade existente na sociedade, no plano cultural, no plano das ideias, no plano dos valores. Em tal sentido, a nossa pedagogia da esperança, sinônimo, na minha opinião, de uma pedagogia radicalmente igualitária, deve nos ajudar a pensar na necessidade de construir essa igualdade, respeitando a diversidade ética e a diversidade cultural fundamental em qualquer sociedade democrática.
A nossa pedagogia da esperança deve fugir, deve se afastar do tecnicismo, deve reconhecer o caráter político dos intelectuais e também deve desmitificar o caráter aparentemente iluminado dos intelectuais. A nossa pedagogia da esperança, e aqui o Paulo Freire nos ajuda muito e nos inspira muito na nossa luta, deve fugir da ingenuidade ou do optimismo ingênuo e também fugir das perspectivas apocalípticas segundo as quais não existe saída possível, segundo as quais o fim da história é também o fim da esperança. Devemos pensar a nossa pedagogia da esperança como uma pedagogia ética. Isto não quer dizer fazer um apelo a um certo moralismo, como muitos intelectuais reconvertidos desqualificam. A questão ética é apenas um moralismo de uma certa esquerda influenciada por ideias religiosas. A questão da ética é um problema material. A questão da ética é um problema orientado à construção indelegável de uma sociedade justa, igualitária e verdadeiramente democrática. A pedagogia da esperança é a nossa possibilidade de continuar sonhando. Eu considero que a nossa pedagogia da esperança também é a única possibilidade que temos para continuar lutando. Muito obrigado.